Nosso convidado nessa sexta-feira do Jornal da Cidade, vereador Iveson. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje, Iveson. Eu que agradeço, Raquel, e queria dar uma boa tarde a todos vocês, telespectadores da TV Câmara, que acompanham o Jornal da Cidade. Iveson, você fez um vídeo, para suas redes sociais falando sobre a questão da taxa mínima de água, fazendo uma denúncia. Gostaria que você utilizasse esse espaço, para esclarecer qual que é a real situação, o que você, como parlamentar, tem feito sobre isso. Raquel, por inúmeras vezes eu já disse que eu não sou um vereador despachante. Eu sou um vereador que cumpre as suas atribuições regimentais e constitucionais. E dentro, quem me conhece, acompanha o meu mandato, sabe que eu pauto muito pela fiscalização, pela transparência. E diante de uma fiscalização que nós empreendemos, de uma denúncia que chegou para nós, nós chegamos à conclusão que o SAI está lesando a população de Sete Lagoas há anos. Quando começou, nós ainda não descobrimos, mas que tem mais de 10 anos que o SAI, infelizmente, está tirando do bolso das famílias e das empresas de Sete Lagoas. O que acontece? A Lei 54/98 do SAI, ela deixa clara que a taxa mínima, ela não pode ser de qualquer categoria abaixo de 10 mil litros de água. E a Lei 57/49, ela deixa claro que são 4 categorias: residencial, pública, industrial e comercial. E a residencial, a comercial e a pública, a taxa mínima são 10 mil litros. E cada uma dessas categorias, ela tem um valor de taxa mínima. A categoria industrial, a taxa mínima dela são 30 mil litros. E quando essa lei foi feita, foi justamente para fomentar o quê? Mais indústrias estarem vindo para Sete Lagoas. Infelizmente, nós já temos uma carga tributária altíssima que muitas vezes impede indústrias de vir para Sete Lagoas, para que possa fomentar a economia. E dentro disso, quando nós pegamos algumas contas de algumas denúncias que nós chegamos, nós vamos ver que há anos o SAI pratica a taxa mínima residencial com 6 mil litros. Então, quando a pessoa atinge ali 6 mil litros, ela sai da taxa mínima, entra em outra taxa e vai pagar um valor a mais. Qual que é a taxa mínima hoje para residencial em Sete Lagoas? R$ 53,53. A pessoa, então, que utiliza, segundo a lei, a pessoa que utilizasse até 10 mil litros, ela tinha que pagar R$ 53,53. Só que aqui em Sete Lagoas, há anos, há mais de 10 anos, não sabemos quando que isso começou, a lei não é cumprida. Essa lei, decreto nenhum, não existe decreto também, mas decreto nenhum poderia mudar isso, porque a lei no ordenamento jurídico, ela está no topo. Então, um decreto, uma portaria, nada pode mudar. E se bem que não tem decreto, não tem portaria, nada que mudou isso, mas a lei no ordenamento jurídico, ela está no topo da pirâmide. Então, essa lei, ela está em vigor. E o SAI, o que ele fez? Não sabemos quando que foi isso, mas a partir de quando começou a cobrar a taxa mínima, a partir do gasto de 6 mil litros. Então vamos pegar uma pessoa que hoje usa 10 mil litros, a conta dela vai estar mais ou menos ali R$ 84. Então ela está gastando R$ 30 a mais todo mês. E aí, imagina, R$ 30, R$ 20 a mais todo mês, há mais de 10 anos. Agora multiplica isso por milhares, o tanto que o SAI deve ter arrecadado com isso. O impacto social. Porque você pega uma família aí que talvez, no último censo, nós vamos ver que a maioria da população de Sete Lagoas, mais de 70%, vivem com abaixo de 2 salários mínimos. Agora imagina R$ 30 por mês. Imagina isso no ano, quase R$ 400. Imagina o impacto social disso. Agora imagina quantas pessoas que foram lesadas durante esse tempo. E o que nós queremos simplesmente é o quê? É que essas pessoas possam ser ressarcidas. Que as pessoas possam ser ressarcidas, que elas possam verdadeiramente ter o seu direito cumprido. E a minha função como vereador é essa, e vamos até o final. Só que as empresas de Sete Lagoas também estão sendo lesadas. Deixa eu te dar um exemplo. Também há anos as empresas de Sete Lagoas, a taxa mínima dela é 30 mil litros. Só que há anos, quando nós pegamos essas contas, a taxa mínima deles são com 10 mil litros.
10 mil Pior litros. ainda, né? Então, Um terço. é um dano maior ainda. Em Sete Lagoas são mais de 11 mil empresas. Imagina então, se a gente fizer uma média. Só que tem uma particularidade pior ainda, porque esse ano o SAI voltou para 30 mil litros. Só que ele colocou a taxa mínima e não existe essa tabela em local nenhum, eles pagando mais de R$500. Era para as empresas estar pagando até 30 mil litros, R$124. Eles estão pagando 540. Então, mais de R$400 a mais. Eu tenho contas aqui de inúmeras indústrias aqui, pequenas, de microempresas. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho aqui de serralheria, que a pessoa gasta lá 4 mil, 5 mil litros. E pagava até ano passado R$100 e poucos. Esse ano está pagando, já pagou, nós já estamos em outubro, né? Vamos para outubro. Já pagaram quase 10 contas de R$540. Então, pagando R$400 a mais. É a partir desse ano que esse ano que mudou. Não, já estava errado, porque a taxa mínima deles deveria ser 30 mil litros. Já tinha um gap aí que o SAI estava arrecadando e muito em cima disso, das empresas que passavam de 10 mil, que saíam da tarifa mínima. Agora, esse ano, independente se a pessoa está gastando 4, 5 mil litros, o SAI está cobrando dessas pessoas mais de R$500. Eu fui numa microempresa aqui, que é uma serralheria, que o dono me mostrou aqui, ó. Olha isso aqui, eu gasto 4 mil, 5 mil, conversei com o dono de uma empresa agora, que ele faz a empresa ser sustentável. Eu com meus funcionários aqui, nós economizamos água, eu tenho esse cuidado, até o SAI nos pede isso também. Sim. Eu gasto 7 mil litros por mês, minha empresa é grande, e eu estou pagando R$540, sendo que eu pagava ano passado R$100 e poucos. E essas pessoas chegaram a procurar o SAI? Chegaram a ver o que estava acontecendo? Um proprietário falou que procurou o SAI, que abriu uma reclamação que o presidente do SAI falou que estava tudo normal. Não, normal não está. Você pega aí, ano passado ele pagava 116 numa conta, esse ano ele está pagando 540, usando 4 mil litros. Sim. Então, é um dano assim, é um golpe que o SAI aplicou na população de Sete Lagoas, e o que nós queremos simplesmente é elucidar essa situação e que as pessoas que foram lesadas possam ser ressarcidas, porque a lei ela é bem clara. Agora o prefeito encaminhou até um projeto para essa casa. Eu achei que o prefeito ia ser eu achei que ele ia ter hombridade, chegar e falar assim, assumir o erro, não, o SAI errou com vocês, nós vamos resolver. Não, ele simplesmente quer retirar os artigos que falam dos valores de taxa mínima para ele ter liberdade de fazer o que quiser. Então, não vai ter mais valor de taxa mínima, ou ele foi revisado esse valor? Vai ser através de uma tabela que o SAI escolher, sem ser da lei. Ele está querendo revogar, excluir os artigos que falam que a taxa mínima para comercial, para pública e para residencial são 10 mil litros, e para 30 mil para industrial. Então, são situações que a gente fala assim, gente, em vez de chegar e assumir, até porque o erro da gestão dele foi cobrar R$500 da taxa industrial, que é um valor assim que não dá para entender. É uma arrecadação, vamos supor que se for 3 mil empresas aí, o SAI arrecada por mês só em cima disso mais de 1.200.000. Então não dá para entender a situação, em vez dele chegar, o erro foi nas gestões passadas, ele tinha que corrigir esse erro, ressarcir quem é, agora não fazer também pesar como ele fez, pesar no bolso das empresas de Sete Lagoas, são quem move a economia, traz traz emprego para o nosso município. Então, vamos encaminhar isso para o Ministério Público, vamos tomar as devidas providências, porque a população de Sete Lagoas não pode ficar no prejuízo. Esse projeto, inclusive, deve entrar na pauta, né? A expectativa é que entre na pauta na próxima terça-feira. Não sei se ele passou nas comissões, vão passar nas comissões. Vão passar nas comissões. Mas vamos caminhando. A população de Sete Lagoas não pode ficar no prejuízo, como infelizmente há anos. Espero que o SAI possa ressarcir. Para quem me acompanha sabe que ano retrasado o SAI tinha uma taxa que era totalmente ilegal, era a taxa de mudança de titularidade. Nós entramos com uma representação no Ministério Público, mais de 15 mil pessoas foram ressarcidas, que pagaram essa taxa indevida. E o que nós esperamos agora também é que essas pessoas que foram lesadas por esse erro aí que se perpetuou em várias gestões, que essas pessoas também possam ser ressarcidas pelo SAI. A gente tem alguns segundos só para a gente poder falar, mas eu sei que você está querendo falar sobre a questão da publicidade, né? O gasto com publicidade do município. Se for segundos, nós voltamos aqui depois, mas deixar claro para o pessoal do Jornal da Cidade, ano passado, ano retrasado, se não me engano, eu fiz uma representação no Tribunal de Contas, mostrando que
algumas irregularidades da empresa que ganhou a licitação de marketing no nosso município. Essa empresa ficou no município durante 4 anos e tirou dos nossos cofres 5 milhões para serviço de publicidade. Para mim já era altíssimo esse valor. E o que acontece? Essa empresa gastou 2 milhões a mais do que estava no contrato. O Tribunal de Contas já mostrou essa ilegalidade, encaminhou para o prefeito viu também, ficou de tomar providências, só que o prefeito fez foi dar um contrato para essa empresa. Se no último mandato foram 5 milhões, no do prefeito agora pode chegar a 20 milhões, um contrato de 16 milhões que pode chegar a 20 milhões. Então era uma empresa que o prefeito nem deveria assinar esse contrato devido a essa pactuação que ele teve até com o Tribunal de Contas de olhar essa situação, o Tribunal de Contas mostrando que na última gestão essa empresa gastou 2 milhões a mais, recebeu 2 milhões a mais dos cofres públicos do que deveria e chega nesse momento agora o prefeito presenteia ela com um contrato de 16 milhões que pode chegar a 20. Então, é uma situação que, tipo assim, a nossa função, minha atribuição como vereador é fiscalizar e quero deixar claro para você, população de Sete Lagoas, que irei até o fim. Dinheiro público não é capim, dinheiro público é algo que tem que ser gasto com a população, com aquilo que realmente necessita. Então, que vocês possam contar comigo, que irei até o final, para que eu possa fazer transparência para você e para que o dinheiro público seja gasto da forma que deve ser gasto. Essa denúncia você já fez? Já encaminhei para o Ministério Público, essa já mandei para o Tribunal de Contas. Sim. O Tribunal de Contas já mostrou. Porque as contas do prefeito precisam ser aprovadas, né? Sim. A última gestão, isso não foi considerado? Ainda não. O Tribunal de Contas ainda já encaminhou para o Ministério Público de Contas e ainda não temos um veredito, mas com certeza que já apontou que teve o erro, já teve, e nós vamos ver agora as consequências. Tá certo. Conseguiu fazer em alguns segundos. Foi rápido. Obrigada, Iveson. Eu que agradeço. Deixa um abraço a todo mundo. Um abraço para o Mumu também, né, mãe Zena? O Mumu está trabalhando. Nosso cameraman aqui, trabalhando. Um abraço para ele. Obrigada, viu, Iveson? A gente vai para o rápido intervalo e voltamos falando sobre esporte, então, daqui a pouquinho.